Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos continuando a nossa aula, que é a reprise do trimestre passado, o mistério da unidade revelada. O nosso presbítero Cícero já comentou aqui os 2 tópicos, foi uma bênção, uma maravilha. E agora vamos para o último tópico, que é o mistério pré-estabelecido por Deus, que está dividido em 3 partes. Primeiro, as riquezas insondáveis de Cristo. Segundo, o eterno propósito em Cristo. E terceiro, o plano divinamente pré-estabelecido. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, isso é fato. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Ou seja, Deus, Ele não perde o controle da história. Oh glória! Deus não perde a direção do mundo. Deus nunca perdeu, muito pelo contrário, Deus já tinha um plano pré-estabelecido para ser realizado na plenitude dos tempos. Glória a Deus. E aí ele se manifesta através das riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Por isso que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, que lhe parece loucura. Isso é para aqueles que creem. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estava oculto. Que mistério oculto é esse? O mistério, amados, era que Jesus, com o seu poder, ele foi lá e derrubou a parede que tinha da separação entre os judeus e os gentios. E o que a Bíblia aqui nos ensina? Que em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem gentil, não há branco, não há negro, todos nós somos iguais em Cristo. Você pode levantar a mão e dar glória para Jesus? Aleluia! Isso é maravilhoso, porque as pessoas falam muito aí, na questão da mensagem antirracismo, Forever Black, quer dizer, negros, sempre importam, vidas importam. Acho importante esse movimento, sou extremamente a favor, acredito que isso seja interessante, porque há sim um problema muito sério, mas Cristo, há 2000 anos atrás, trouxe uma mensagem antirracismo, que em Cristo todos nós somos iguais em Cristo, aleluia. Nós somos em Cristo, aleluia, não importa se é pobre, se é rico, se ele tem condição, se ele não tem, se ele é branco, se é criança ou adolescente, em Cristo todos nós somos iguais. E olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 6, que referenda muito bem isso: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meios de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que coisa gloriosa, aleluia!
No segundo tópico, dentro do mistério pré-estabelecido por Deus, portanto, o mistério já projetado por Deus antes mesmo da fundação do mundo, nós temos o segundo tópico, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, no tópico anterior, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, o que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em um tempo oportuno, e indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano de salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, Deus já estava dirigindo isso, Deus já estava trabalhando nesse projeto. A igreja é o mistério que estava oculto, porque a igreja é a agência promotora das boas novas de Deus aqui na terra. Glória a Deus. A igreja é essa agência. Irmãos, nós fomos chamados para pregar as boas novas de salvação. E nós pregamos esse evangelho, nós pregamos essas boas notícias, porque a igreja é o povo escolhido de Deus aqui na terra. No Antigo Testamento, o povo escolhido era o povo de Israel. Agora em Cristo, no Novo Testamento, o mistério agora revelado é que Deus, em Cristo, pegou ambos os povos e fez um só. Por isso que hoje é o mistério, o que nós estamos estudando é o mistério da unidade revelado. Que unidade? A unidade dos dois povos. Como o nosso presbítero Cícero muito bem falou, os judeus, eles mantinham a revelação. Deus se revelou ao povo de Israel. De onde veio a lei? Do povo de Israel. Quem Deus chamou? Abraão. Quem Deus chamou? Moisés. Nós temos no Velho Testamento a história do povo de Israel. E aí agora no Novo Testamento nós temos a história do povo de Deus, que envolve a igreja, que une os povos. Glória a Deus. E agora não importa de que nação você é como nosso irmão presbítero Cícero muito bem referendou, né? Que ele foi nesses lugares que eu tenho vontade, viu? De ir, viu? Meu Deus, é forte. Trindade, né? Tobago. Foi também nos Estados Unidos? Glória a Deus. Eu estou com vontade de me tornar marinheiro, viu, irmãos? Meu Deus, é forte. Para fazer essas viagens, porque eu gosto de viajar, né? E na Virgínia também? E na Flórida? Coisa boa, né? Eu estou com vontade de chegar lá, irmãos, viu? Se os irmãos aqui do Gravatar orar por mim, eu chego lá. Amém ou não amém? Meu Deus. Como marinheiro, garanto que não tem como ir mais, porque agora eu sou servidor público, não tem como. Mas eu creio que Deus, me dando condição, a gente chega lá. Mas quando a gente chega lá, a gente vê o mesmo Espírito que opera aqui, é o mesmo Espírito que opera lá. O mesmo Deus que opera lá é o mesmo Deus que opera aqui, e a gente se sente em casa. Eu achei interessante que no início, quando você vai para um lugar e que fala outra língua, em outro país, você sente uma certa dificuldade. Mas quando você começa a entender, irmão, você começa a ser envolvido pelaquela dimensão. Eu mesmo, quando cheguei na Venezuela, misericórdia, que eu participei do culto na Venezuela, eu fiquei meio deslocado, porque lá os louvores são mais rápidos, né? Eles têm uns ritmos como salsa, merengue, que são músicas animadas. Não é aqui como os hinos da harpa que a gente canta às vezes em uma determinada lentidão. Lá não tem assim hinos lentos, não. A igreja, a depender da igreja, ela mantém um ritmo acelerado nos louvores. Mas Deus opera, os irmãos profetizam,
os irmãos recebem cura. Eu estava em um culto lá na Venezuela e os irmãos começaram a cantar, eles começaram a entrar na dimensão do louvor. Eles dão lugar no louvor, irmãos, dão lugar mesmo. E aquele louvor, sabe, na bateria, mas ali aquele louvor espiritual, sabe, cantando rápido, mas na unção. E o irmão que estava andando de cadeira, ele foi com a gente aí, meus irmãos, o fogo de Deus caiu de tal forma que aquele irmão foi curado para a glória de Deus. No primeiro momento a gente sente, mas é o mesmo Deus que opera lá, é o mesmo Deus que opera aqui, é o mesmo Deus que continua operando na igreja. Se você crê nisso, levante a mão e dê glória para Jesus. Aleluia. Então, o plano divino pré-estabelecido é o nosso último tópico. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, não, ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido, desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que isso significa? Que nada acontece na sua vida por acaso. Que o fato de você não entender o porquê está acontecendo não quer dizer que Deus não tem um plano. É porque o plano você não sabe ainda. Mas como Jesus disse a Pedro, o que eu faço, tu não o sabes agora, mas saberás depois. Levanta a mão assim e dê glória para o Senhor Jesus. Isso quer dizer assim, é como Deus disse assim, você não vai entender agora, você vai entender depois. Quando você passar pelo processo de Deus, você vai entender depois. E tem coisas, irmãos, que primeiro a gente tem que passar. A gente só vai entender depois que passar. Por quê? O Deus a quem você serve, Ele está com o controle na mão. Vamos dizer assim, eu estou com o controle na mão. Glória a Deus. Eu controlo a sua vida. Senhor, por que eu projetei aquilo e não deu certo? Porque Deus não quis. Senhor, por que eu propus isso e não aconteceu? Porque não era a hora. E nós podemos descansar na certeza da palavra de Deus que nos diz: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Você sabe o que quer dizer isso? Deus está dizendo assim: eu estou no controle. Há um propósito, há uma razão. Talvez você não entenda a razão agora, porque o problema nosso é que nós somos imediativistas. Nós queremos agora, queremos hoje e de preferência nesse momento. Às vezes a gente ora assim: Senhor, dai-me paciência, mas me dá agora, nesse momento, nessa hora. Ou seja, está pedindo paciência e está querendo agora, nesse momento, nessa hora. Às vezes você tem um sonho, e o seu sonho, ele depende de etapas, né? E às vezes você quer assim, ó, estralar o dedo e acontecer, estralar o dedo e amanhã você já está na casa que você sempre sonhou. Não, você tem uma vida para construir. Existem determinadas coisas que são processos, né, de Deus. E aqui, nessa lição de hoje, nós aprendemos que Deus estava no controle de tudo. O que nós aprendemos nessa lição? Deus é soberano e controla todas as eras. Deus é soberano e controla todos os tempos e circunstâncias, mesmo que nós não entendamos as circunstâncias. E a grande questão aqui no nosso relacionamento com o Senhor é exatamente a gente entender as circunstâncias, os momentos, né? Que é muito difícil porque a gente está passando pela situação e a gente quer se livrar daquilo. É o caso de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne e ele orou, e Deus disse: não, Paulo, não vou tirar não. Aí ele ora de novo, Deus diz: não vou tirar não. Aí na terceira vez Paulo ora de novo,
Aí o Senhor diz para ele: a minha graça te basta. Você quer o que mais, Paulo? O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas pastor, eu queria me sentir forte, mas o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Aleluia. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, e eu quero te dar uma boa notícia: Deus tem anotado na sua agenda o dia da sua vitória. Aleluia. Você pode levantar a mão e dar uma glória para esse Deus e dizer: eu creio, Senhor. Diga comigo: eu creio, Senhor, que a minha bênção já está agendada no teu livro. Glória a Deus. O mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Concluindo a nossa lição, nosso estudo nessa manhã de domingo, nessa manhã maravilhosa, a conclusão é o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, no tempo estabelecido, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Agora, judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente preestabelecidos desde a eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu lar, no nome de Jesus. E você que está assistindo